Oi pessoal, eu sou o Dario e esse é o canal Selfie no Divã, disponível em vídeo no YouTube e como podcast no Spotify. Hoje nós vamos falar de amizade com ressalvas, batendo um papo com Kátia Scodeler, psicóloga, e temos dois outros convidados que participarão da conversa, o Edivaldo e a Samantha. Para iniciar a conversa, a Kátia apresentará um trecho de um livro. Oi, Dario. Oi, pessoal. Samantha, Edivaldo. Tudo bem? Hoje nós vamos queria fazer um recorte do trecho desse livro, né? Do Milan Kundera, Um Encontro. E tem um trechinho que eu acho fantástico e eu acho que a gente podia começar com ele, pensar sobre isso. O Milan Kundera é conhecido pela insustentável leveza de ser, né, mais popularmente conhecido, mas esse livro é uma pérola e vocês vão entender porque, assim, é maravilhoso. O que mais me chocou nos grandes processos stalinistas foi a aprovação fria com que os homens de Estado comunistas aceitavam a condenação à morte de seus amigos, pois eles eram todos amigos. Quero dizer com isso que eles haviam se conhecido intimamente. Tinham vivido juntos os momentos duros, emigração, perseguição, longa luta política. Como puderam sacrificar, e dessa maneira tão macabramente definitiva, suas amizades? Mas seria isso amizade? Há uma relação humana para a qual em tcheco existe uma palavra impronunciável para mim, tá, gente? É saudrstvi. E Saldru, né, ele coloca como camarada, a saber, a amizade dos camaradas. A simpatia que une aqueles que sustentam a mesma luta política. Quando a devoção comum à causa desaparece, a razão da simpatia também desaparece. Mas a amizade que é submetida a um interesse superior à amizade não tem nada a ver com amizade. Em nosso tempo, aprendemos a submeter à amizade aquilo que chamamos de convicções. E até mesmo com orgulho de uma retidão moral. É preciso realmente uma grande maturidade para compreender que a opinião que nós defendemos não passa de nossa hipótese preferida, necessariamente imperfeita e provavelmente transitória, que apenas os mais obtusos podem transformar numa certeza ou numa verdade. Ao contrário da fidelidade pueril a uma convicção, a fidelidade a um amigo é uma virtude. Talvez a única, a última. Esse é o trecho que eu queria compartilhar com vocês. Edivaldo e Samantha, eu vou pedir para que vocês se apresentem para que a gente comece a debater sobre o tema. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O Edivaldo sou eu. Eu sou economista de formação e servidor público de profissão, e meus interesses em literatura, em história ou em teatro são o que podem definir. Samantha? Eu sou a Samantha, eu sou formada em letras, né? Trabalho atualmente com edição de textos, tenho bastante curiosidade com teatro, literatura, por conta da minha formação, desde sempre, e cinema, essas coisas fazem parte do meu universo. Ok, obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Bom, com base no texto lido pela Kátia, eu gostaria de propor que cada um de vocês falasse um pouco se a amizade tem ressalvas e qual é o limiar da amizade para vocês. Fala você. Pode começar. Olha, eu acredito que a gente estava conversando um pouco aqui sobre essa diferença entre o que é amizade e o que é camaradagem. E eu acredito que a gente tem muito mais camaradagem, né, do que amizade propriamente, porque eu penso que para a gente dizer assim, você é fiel a uma pessoa, isso tem a ver também com os nossos valores pessoais, né? Então, quando a gente fala assim, quando uma pessoa pensa diferente, eu me afasto dessa pessoa. É porque, na verdade, a gente não está vendo um ponto de contato com isso, né?
E se for uma questão muito fundamental, né, alguma coisa que é um pilar para você, eu acredito que as pessoas tendem a se afastar. Então, o que unia a gente, na verdade, era a camaradagem, não a amizade, né? Que eu acho que seria mais esse encontro de almas, assim, que levaria a gente a sempre considerar aquilo acima de tudo. Do contrário, eu acho que não é amizade de fato, pode ser coleguismo, qualquer outro nome. Muito bem colocado, gostei. Edivaldo? Já havia discutido previamente também com a Samantha. Eu acho que a amizade é uma relação tanto quanto fluida. Ela se transforma ao longo do tempo. Quem é que não tem amigos de infância até hoje? Mesmo que você não tenha contato, você ainda sente aquela pessoa como uma pessoa querida na sua vida. E existem pessoas que são amigos para toda hora. Você realmente não se dá ao luxo de não ter contato com essa pessoa. Agora, como eu comentei, o que nos leva a tratar alguém como amigo? Foi realmente uma semana, um encontro de almas, mas em determinado momento você percebe que você tem tanto a ver com aquela pessoa que você quer conviver com ela, quer conversar com ela, quer estar com ela, né? E outras pessoas na sua vida não. Simplesmente você tem relações de coleguismo ou profissionais, mas nada que desperte amizade. E outras coisas. O que é um amigo? É alguém que passou uma situação contigo, né? Que compartilhou com você uma situação ou de luta ou de alegria que se tornou especial na sua vida. Então, é interessante, você se decepciona com seus amigos também, como você se decepciona com seus familiares, com seus pais, com quem quer que seja. E por isso que eu acho que é uma relação fluida. Às vezes você está amigo e às vezes você não está amigo por um determinado trauma em relação àquela pessoa. Mas entendo que, ao contrário de família, que é para sempre, amigo realmente não dá para você colocar uma definição estática. Eu comentei com a Samantha, né? Casamento tem até lei, tem até norma, direito civil, né? Amizade não tem norma, não tem lei. Você faz conforme a, conforme isso me parece um pouquinho aquele ditado, né? Caminheiro não é caminho, caminho você caminhando. Então, amizade você faz sendo amigo, né? Não tem regra, não tem norma. É o que eu penso. Eu achei muito interessante o que os dois colocaram. Um pouco do que o Edivaldo falou sobre casamento, eu e a Kátia havíamos conversado um pouco antes sobre isso. Kátia, antes de você comentar as nossas falas, eu quero acrescentar uma pergunta. Dentro desse conceito de amizade e camaradagem que a gente está discutindo, eu fiquei pensando sobre os amigos que a gente tem da infância, da escola, né? Dá uma sensação de que eles passaram do status de camarada para amizade. Existe alguma explicação para isso? É interessante isso, né? A gente vai pensando e isso vai trazendo um limiar mais estreito para a questão, né? Quando a gente começa a pensar um pouco mais. E quando o Edivaldo coloca sobre o limite, isso é muito importante, né? Porque as relações elas precisam ter limite, de fato. Eu preciso saber até onde eu posso ir e aceitar, né? Dar e aceitar os limites nas relações, né? Entre pais e filhos, entre casais, entre amigos, né? É importante que a gente respeite, para a gente saber até onde a gente pode respeitar esse limite que todo mundo tem e deve respeitar, né? Acontece que o que a gente verifica para além disso é que, assim, por exemplo, a gente tem amigos de infância, né? É importante que a gente tenha. E assim, as coisas mudam, né? É bom que a gente amadureça e espero que a gente tenha amadurecido aí nesse processo. Mas, então, assim, tem religiões diferentes, partidos diferentes, convicções diferentes. E existem pessoas que nós gostamos apesar dessas diferenças e às vezes divergências mesmo de convicções. Existe um afeto ali, né?
E nesse momento que a gente vive é interessante porque, assim, por isso que eu achei importante falar disso, porque realmente as pessoas não têm mais, né? Assim, parece que estamos vivendo um momento de novo em que, assim, para uma grande parte das pessoas, se você não pensa como eu, você pensa contra mim, né? Não é que você pensa diferente de mim. Você deixa de ser meu amigo e passa a ser meu inimigo, né? Nós estamos em lados opostos da trincheira. E isso é complicado, né? As pessoas precisam conviver. Acredito que o que o Milan está falando é disso, né? Como é que você pode sacrificar o seu afeto, né? Como é que pode sacrificar o seu afeto em face de uma convicção que ela pode ser transitória, como ele diz, né? As nossas certezas, elas são desse momento, né? E é muito complicado a gente pensar que você vai amar só se a pessoa pensar igual a você vai querer bem, você vai querer conviver, né? Se a pessoa tiver as mesmas convicções que as suas. Claro que se você tem empatia e objetivos comuns e ideias comuns, fica muito mais fluida, mas a gente gosta de algumas pessoas e a gente gosta. Às vezes elas são muito diferentes da gente, né? Eu gosto bastante do videozinho da internet de um menininho, eu acho incrível, que a mãe dele tá dando cookie para ele, ele fala para a mãe dele que ele gosta dela só quando ela dá cookie para ele. Ela fala para ele: "Ah, então você gosta de mim só quando eu te dou cookies?" Aí ele falou: "É." Ela falou assim: "Ok, eu te amo." Aí ele fala para ela: "Eu também te amo, mas eu só gosto de você quando você me dá cookies." É isso, né? Assim, ele ama a mãe, mas ele só gosta dela quando ela dá cookies para ele. É essa sabedoria infantil que, assim, a gente não gosta de todo mundo que a gente tem afeto, porque a amizade, ela tem isso, ela tem um afeto por trás, não é só uma camaradagem, né? Ela tem um afeto. E esse afeto, ele tem que ter uma constância, né? Uma estabilidade. De modo que você pode não gostar de tudo que seu amigo gosta, né? Mas você ama seu amigo, você tem um afeto sincero e aquilo se mantém, apesar das diferenças de convicções, né? Tem uma Samantha que gosta de poesia, que é a área de concentração dela, né? O Drummond, ele fala disso nas 100 Razões do Amor, né? 100 com S, né? Que se você ama, porque ama, né? E aí é assim. Agora, você tem afetos que são sacrificados por conta das convicções. Acho importante a gente pensar, né? Acho que é interessante pensar se isso é realmente amizade, né? Edivaldo e Samantha, vocês têm alguma experiência pessoal que gostariam de colocar para ilustrar essa conversa? Vocês já passaram por isso? Já chegaram nesse limiar da amizade? E como que vocês lidaram com isso? Samantha? Olha, eu acho que eu pensei bastante sobre amizade nos últimos tempos, né? E eu acredito, eu estava conversando com você, né, Dari, outro dia sobre os textos do Montaigne, que o Montaigne fala muito sobre a amizade. E eu acredito muito naquela coisa de que um amigo de verdade é alguém com quem você pode conversar e discordar. E eu fico sempre pensando nisso. Quando eu tenho que tomar não é um cuidado que eu acho que a gente sempre tem que ter em todas as relações, eu acho sempre, mas assim, quando eu tenho que selecionar o que eu vou conversar com alguém, eu já não sei se essa pessoa é de fato minha amiga, se eu não posso confiar que eu posso expor a minha opinião, que eu posso expor a minha crítica para essa pessoa, de uma forma respeitosa, claro, né? O que a gente tem visto hoje é falta de respeito na hora de você colocar a crítica. Mas assim, se eu tenho que selecionar o que eu vou falar com a pessoa, eu já não sei se essa pessoa é a minha amiga de fato. Eu concordo muito com essa ideia do Montaigne, né? Que eu acho que o amigo é aquele assim, que eu posso inclusive discordar dessa pessoa sem medo de perder esse afeto. A partir do momento que eu vou ter que selecionar para falar com ela, eu já não sei, eu acho que já é um colega, já não é um amigo para mim, entendeu? E eu acredito bastante que essa coisa
de determinadas opiniões que são pilares fundamentais, o modo como a gente vê a coisa, assim, determinados assuntos, dizem se você vai ser amigo daquela pessoa ou só colega, né? Porque eu acho que é isso que vai fazer. Ou seja, não é que você tem que concordar sempre comigo, mas é que a discordância, ela também tem um limiar. Eu acho que a coisa é meio misturada, não dá para separar. Não sei se eu fui clara. Quando a gente era mais novo e a gente tomava aulas, de quem quer que seja, na escola, na família, na igreja, tentávamos enquadrar o que é amizade. Olha, você tem colegas e você tem amigos. O colega é aquele coleguinha da escola que você conhece, sabe o nome, até sabe onde mora, conversa. O amigo, não, você conhece a família, você vai na casa dele, né? E bacana, aquilo para começar a entender o mundo é interessante. Mas quando você tem algumas décadas de vida, você percebe que não dá para limitar a esse tipo de definição. Eu entendo que eu tenho amigos que a relação está um pouco abalada, porque realmente o que me levou a aproximar-me dessa pessoa foram interesses em comuns. Depois desenvolvemos outros laços, entre outras coisas. Depois, em um certo momento, alguns interesses já não são mais divergentes, convergentes, são divergentes. E você fica entre focar na divergência ou focar na convergência. Se você ainda quer focar na convergência, porque você ainda considera essa amizade importante, então você deixa a divergência à parte. Agora, se a divergência é tamanha que você não consegue conviver com essa pessoa, acabou a amizade. Eu tenho amigos que eu tenho divergências, mas a gente tem tantas convergências que vale a pena manter o contato, que vale a pena manter aceso aquilo que nos aproximou. E outros que não vale a pena já não são amigos, ponto. É simplesmente isso. Quem é que não tem no Facebook uma série de amigos que você deixa lá de castigo, que você não segue, por exemplo? Eu tenho. Não quero saber o que pensa, não quero ficar com raiva da pessoa, entendeu? Então, simplesmente, eu não vou ver o que está publicando. Porque eu acho que todo mundo muda, você tem esperança que as pessoas mudem determinados pecados. Não dá para julgar alguém por um deslize na vida, entendeu? As pessoas cometem deslizes, eu devo ter cometido alguns deslizes, muitas pessoas devem estar magoadas comigo por alguns deslizes que eu tenho cometido, mas não pode me julgar por um ato. A gente sempre espera ser reconhecido pelo conjunto da obra, né? E acho que com os amigos também, a gente julga pelo conjunto da obra, não por um ou outro deslize que tenha cometido em relação àquilo que você projetava nele. Porque acho que a amizade é que nem namoro, né? Você projeta certas coisas na pessoa e você não combinou com ela que ela deve ser daquele jeito. Você quer que ela seja daquele jeito porque você quer, não ela que escolheu ser, entendeu? Mas como eu comentei, ainda julgar amizade é muito diferente de julgar uma relação amorosa ou familiar. É difícil. É muito mais difícil. Eu quero fazer 2 comentários. A Samantha usou a palavra respeito. É uma coisa muito importante e que nos ajuda muito a compreender as diferenças do outro, de escutar, né? E eu acho que se houver respeito, facilita dar essa abertura para o entendimento. Eu tinha dificuldade com as pessoas que pensavam diferente de mim. E com o amadurecimento eu refleti e hoje eu acho muito interessante quando alguém pensa bem diferente de mim e faz as suas colocações. Mas é claro, é preciso saber fazer com um certo respeito, senão dificulta a receptividade. O segundo comentário é sobre as redes sociais que o Edivaldo citou. Se não houvesse essa forma de comunicação, as redes sociais, né, teremos que falar pessoalmente com os amigos na maior parte das vezes, né? E quando a gente fala pessoalmente, você tem mais cuidado, você pensa mais no receptor e se você conhece ele, você sabe o jeitinho de falar. Nesse caso, talvez seja mais fácil dele acatar ou escutar.
Agora, quando a gente usa uma rede social, você não tem um receptor, você fala igual para todo mundo, entendeu? Uns vão achar aquilo invasivo, outros vão achar grosseria a forma que você for falar, outros vão ficar indiferentes. Então, eu acho que as redes sociais trazem esse outro problema que interfere nas relações. É um megafone e você está gritando para todo mundo. O Dario me fez um comentário entre falar com a pessoa ao vivo e a cores e falar por meio da rede social. Amigo a gente faz pessoalmente, a gente faz um contato pessoal. Eu não conheço ninguém que faça amizades intermediado por uma rede social ou por ou por uma mídia qualquer. Na realidade, ninguém, tirando essa geração mais nova, né? Nós somos a geração que conheceu pessoas convivendo com pessoas. Não houve uma mídia entre as pessoas, entendeu? Nós temos uma relação pessoal no dia a dia, né? Duas pessoas de carne e osso conversando e convivendo. Não consigo entender como a nova geração faz amizades intermediadas por uma rede social. Eu não consigo entender isso. E não adianta. Falou uma coisa interessante. Falar olho no olho é uma coisa. Falar por meio de um intermediário qualquer, né, uma mídia qualquer, muda completamente. E realmente, acho que você tocou, é uma coisa para pensar, não consigo definir, mas é para pensar. Amizade feita na convivência versus abre aspas, essa amizade intermediada. São gerações diferentes, coisas diferentes. Não tem nem resposta para isso. Eu tenho uma coisa que eu queria perguntar para você, Kátia, que agora o Dario falou que eu achei interessante, né? Eu não tenho mais Facebook, assim, como comentário no Facebook, mas durante uma época eu resgatei, né, vários amigos do passado nisso. E aí depois, assim, eu comecei a pensar algumas coisas assim, será que a gente deveria realmente reviver essas amizades, né? Porque a gente tem aquela ideia daquela pessoa que foi tão amiga num determinado ponto, em que a gente estava tão unido, e é uma coisa tão bela na memória, né? Como é você, de verdade, voltar para essas pessoas agora, né? Com outro olhar. E, de repente, essas amizades foram desfeitas, né? Porque você fala, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? Como, não sei se isso teria alguma coisa na psicologia que explica. Qual seria a visão, assim, dessa coisa da gente se choca com uma pessoa que não é mais aquilo, essa decepção que a gente tem desse reencontro com o outro, de repente? Então, eu fico pensando que as coisas mudam, né? É preciso aceitar que as coisas mudam e as relações elas também vão mudar. Então, aquele amigo de infância que eu tinha mudou tanto que não dá mais liga, né? Não tem mais sentido. Acho importante isso também ser aceito, né? O que me preocupa bastante são essas relações, né? Assim, você tem não sei quantos mil seguidores, você tem amigos, né? O Facebook usa o termo, né? Você tem amigos, você aceita a amizade, assim, e não é amizade, né? Você tem conexões, você está fazendo relações, está tendo lá informações daquela pessoa, mas aquilo não é amizade. E isso me preocupa, porque assim, existe um número muito grande e acho que as coisas vão se perdendo nisso, né? As pessoas vão se perdendo no zelo com as relações mesmo, né? Porque não é possível você ter 300 amigos, 1000 e tantos amigos, né? Isso não é possível. E me preocupa também o fato de que algumas pessoas podem pensar e algumas pessoas podem adoecer achando que é isso, que assim, se você não tiver esse número enorme de amigos, você tá errado, você, né? E a amizade, ela não é isso, a amizade, ela demanda um afeto que não dá para ser 300 pessoas, né? Preciso diferenciar, né, essas relações, essas conexões de LinkedIn, de Facebook, de Instagram,
YouTube, que assim, essas conexões são um tipo de conexão, mas não necessariamente amizades, né? E, apesar das amizades se transformarem, é claro, eu acredito que algumas pessoas podem ter amizades sinceras virtualmente, mas é preciso entender e qualificar e peneirar e saber filtrar mesmo, né? Esse tipo de relação e entender que, assim, são poucos amigos, né? Essa relação íntima, baseada no afeto e no respeito, né? Como já foi dito aqui, que é muito importante, essas relações, elas são poucas mesmo, e elas são raras, elas não são assim, né? Não tenho 200 amigos, né? Não dá para ter 200 amigos, é um grupo seleto, estreito, e tem essa questão. E se você não tiver muitos amigos, tá tudo bem, é saudável também, né? Não é pensar que você tem que ter vários, né? Nem lá nem cá, nem o isolamento social, nem essa pluralidade toda, porque isso também não é saudável, não tem como você ter 300 amigos, né? É complicado isso. Você pode ter pessoas simpatizantes, conexões, mas amizade, ela, né, disso que a gente está falando, né, voltando, né, e fechando mais com o tema que o Milan Kundera propôs aqui, né, assim, quando ele fala de amizade, ele está falando dessa relação baseada no afeto, no respeito, e que não se sacrifica, ou não deveria ser sacrificada pelas convicções, né. O restante são conexões, né? Não são amizades. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma pergunta para a Kátia responder. Só que vamos fazer assim, um pergunta e ela responde, e depois o outro pergunta e ela responde. Eu queria retomar, seria uma pergunta, né? O trecho da obra que você leu, você mencionou uma reflexão do Milan Kundera, né? E como é que a pessoa podia ver os amigos serem executados. E a pergunta que eu faço se contextualizando a situação. Num regime opressor, no qual a tua vida corre risco se você se sacrificar pelos seus amigos, até quando não dá a sua vida pelos seus amigos é falta de amizade. Porque aí é o máximo né, sacrificar a própria vida em relação aos amigos. Ou, às vezes, é um sacrifício em vão, que um regime opressor pode matar você e seus amigos depois, ou seja, não serviu para nada. Então, até que ponto nós podemos julgar que, numa situação limite, a sua omissão é falta de amizade? Eu não acho que seja julgar, né? Não acho que é isso que ele propõe, que ele está falando, e nesse caso específico dos estadistas e tal. Ele está falando dessa aceitação, né? Seu amigo agora, e aí você tá do outro lado, né? E você entrega os seus amigos. E aí, né, entrega a morte, né? Que é o que ele fala, esse sacrifício da amizade, né? A tal ponto, né? A esse ponto, né? É isso que ele está falando, né? Dessa falta de fidelidade à amizade em função de uma fidelidade a uma causa, né? Em nome dessa causa, você sacrifica a sua amizade, né? É disso que ele está falando, e eu acredito que seja mais uma proposta, né? Claro que, assim, o processo civilizatório, ele é um processo que nos leva à segurança, nos traz a segurança de discordarmos, né? E convivermos com as discordâncias. Esse é o processo civilizatório, esse é o processo democrático, em que é possível que eu não tenha que morrer por pensar diferente de você,
né? E isso é uma coisa muito importante do processo civilizatório, senão é a barbárie, né? A gente tem a barbárie, assim, alguém vai morrer e não serei nós somos bichos homens, né? Assim, a gente é bicho também, então é claro que na luta pela sobrevivência, essas coisas primitivas, elas podem acontecer, né? Mas eu não acredito que ele esteja julgando essas pessoas porque foi nesse contexto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seja uma coisa tipo essa coisa mesmo, assim, de você ter mais amor à causa do que as pessoas que estão com você e que lutaram anteriormente com você por uma determinada causa, né? Quando essa pessoa passa a pensar diferente, ela é condenada à morte, né? Então, a gente pensar que o processo civilizatório, ele visa isso, né? O processo civilizatório, democrático, visa poder convivermos com pessoas que pensam diferente e vão defender ideias e convicções diferentes, e não é porque elas defendem ideias diferentes que eu tenho que condená-las à morte, né? Porque senão, se elas não morrem, serei eu ou elas, então vão elas, né? Eu acredito que ele está falando de um processo um pouco diferente do que esse animalesco de que alguém vai morrer e para salvar a minha pele eu tenho que matar o outro. Não acredito que seja nesse pé, eu não acredito que ele esteja julgando nesse sentido, ele está questionando, né? Eu vejo a postura do Milan nesse livro como um todo, né? Porque eu fiz um recorte, então é claro que o recorte ele pode dar ideias assim, mas o livro como um todo ele é um livro que te convida a refletir essas coisas, assim, e muitas outras coisas, né? Como uma pessoa que saiu do país de origem e foi ficar exilado na França, né? Então, assim, ele fala disso, ele fala dessas coisas que ele observou e faz um convite à reflexão. Eu acho, e isso eu acho muito grandioso, muito importante, né? É importante que a gente consiga refletir sobre esses processos de cisão frente a convicções, né? Isso é importante. É o que eu penso, né? Enfim, processo civilizatório, mal-estar da civilização do Freud. Eu acho que a gente tem essa questão ainda, infelizmente. Samantha? Eu queria falar com você que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre o seguinte, eu penso que a amizade, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Até o Vinícius de Moraes tem um texto muito bonito em que ele fala que se morressem todos os amigos dele, ele não sabia o que faria, que morrendo um parente, ele sente, morrendo alguém, ele consegue superar, mas morrerem todos os amigos não, porque ele precisaria desse apoio, né? E a impressão que eu tenho hoje é que, apesar desse número enorme de amigos de Facebook e tal, as pessoas parecem se sentir solitárias, né? Então, ao mesmo tempo, o que a gente poderia fazer para melhorar isso, para melhorar as nossas amizades, para estreitar mais os laços? Quais seriam as competências que a gente deveria desenvolver, por exemplo, para tornar a amizade uma coisa importante e crescente na vida da gente, ao invés dessa sensação de solidão? Até em tempos de pandemia isso faz muito sentido, né? Não acredito que tenha uma receita, não. Acho que as coisas vão se construindo mesmo, né? O que me preocupa é essa coisa de conexões virtuais e que deixa a pessoa confusa e acaba, né? Ou muitos amigos e acaba achando que pode contar e na hora não conta, por conta de uma avaliação, né? Dessas coisas da rede social mesmo, dessas coisas tão instantâneas, tão fáceis e com números tão absurdos, né? 300, 200, centenas de amigos, né? E não é isso, né? As relações, elas vão se construindo. E cada relação, ela tem a sua importância, né? A gente precisa também saber diferenciar
né? Eu acho que isso, inclusive, tá relacionado àquilo que a gente já tocou em relação ao limite mesmo, né? Que assim, cada relação ela vai te dar uma coisa. Tem amigos que são ótimos para você sentar e conversar, e jogar a conversa fora, e a pessoa é divertida e é leve, enfim. Mas você não pode falar nada para além que o assunto não vai girar, né? E tem pessoas que são pessoas que você pode contar para os momentos mais difíceis, né? Cada amizade vai ter o seu lugar, né? É importante também flexibilizar isso de que, assim, existem bons amigos para momentos leves e é isso, né? Cada amizade tem a sua diferença, tem a sua especificidade, tem a sua característica, e a gente precisa respeitar a característica daquela pessoa e dessa relação que você tem com ela, né? E poder desfrutar do prazer que é ter aquela pessoa ali, né? Que é isso, eu tenho prazer em estar com aquela pessoa, eu tenho prazer em conversar com aquela pessoa, eu tenho prazer em trocar, né? Ou aquela pessoa é uma pessoa que agrega, né? Ou simplesmente ela me diverte, ela me faz rir, que tá ótimo também, né? Então, assim, é importante isso, é importante saber valorizar cada relação que se tem e poder aceitar que elas são diferentes e elas terão limites, né? Desculpe interromper. Aliás, a proatividade não é só na forma que você cria essas relações, mas na forma que você desfaz. Se alguém está conversando com você no WhatsApp e você não gostou do que ela falou, você pode ir lá e bloquear a pessoa. Eu só queria acrescentar isso, mas desculpe, pode continuar. E tem também o bloquear, né? Que é essa coisa do cala a boca, né? É literalmente um cala a boca. A pessoa fala e te bloqueia, você tem que calar a boca, você não tem outra opção, né? Que é um desrespeito. E aí tem aquela coisa de aceitar o luto, né? Existem relações que, pelo bem da sua saúde, é bom que elas acabem. E você precisa fazer o luto de relações que são abusivas, que não são legais para você e que não colaboram, porque infelizmente algumas relações acabam sim. Não é que é porque é amizade que tem que ser para sempre, amém, e a relação se transformou de tal modo que tá abusiva e você vai manter porque, ai não, porque é meu amigo e é isso. Não, né? A gente também precisa saber que algumas coisas mudam tanto que não fazem mais sentido. E aí elas precisam acabar. Acho que é importante ressaltar também que, assim, preservar e cultivar amizades não significa se submeter a qualquer coisa, né? Para dizer, não, eu sou fiel ao meu amigo. Também não estamos falando disso. Existem limites, de novo, né? E é importante respeitar o limite do outro e principalmente o seu próprio limite, né? Relação de sujeição é uma relação abusiva, então não vale a pena. Eu acho bacana deixar esse reforço para não ficar parecendo que assim, né? Então, para ter amigos, eu tenho que cultivar, amar quem pensa muito diferente, me submeter aos desmandes e disparates do outro. Não. E quando a diferença for gritante, né? Não precisa mandar matar, nem ficar bloqueando. É só deixar seguir o caminho da pessoa, né? Ela segue o rumo dela e você segue o seu, né? A amizade pode não continuar, mas a tua sanidade continua. Ela precisa continuar. Um abraço, muito obrigada. Ops! Muito obrigada, gente. Um abração. De longe que ainda estamos, né, com a pandemia aí. Beijos. Edivaldo, obrigado por participar. Samantha, obrigado também. Ajuda bastante a gente, contribui bastante. A dinâmica fica diferente. Obrigado mesmo de coração por vocês terem participado.
Não, mas só amizade é tanto assunto para você falar, que eu acho que fiquei pensando aqui agora. Falei, dá para a gente falar das amizades reais, dá para a gente pensar na ideia do cancelamento, né? Quando a gente estava falando aí, só essa ideia do cancelamento hoje já é bastante interessante, já dá um assunto bem longo isso, né? Isso é uma As coisa. pessoas cancelam as outras, né? O que leva as pessoas a não quererem ouvir o que o outro pensa de diferente? Eu acho que é um assunto bem... Por que as pessoas estão tão resistentes a isso, né? Profundamente, porque assim, a pessoa bloqueia. Que, tipo assim, não é um argumento, mas vence qualquer contra-argumento, né? Porque você não tem como falar nada, o que é extremamente irritante. Tem o bloquear também, né? Não concordo, vou bloqueio, né? E assim, é literalmente um cala-boca, né? Engolir a seco, porque não te dá a oportunidade de dialogar, né? Te bloqueou ali, eu vomito e não te deixo falar mais nada, né? Fica aí com o meu vômito, você que tem que se haver com isso, né? Que é, de novo, a questão do respeito, né? É necessário respeitar, é necessário tolerar, é necessário saber ouvir, né? Lembrar que, assim, a amizade é algo que você precisa nutrir, é uma relação de mão dupla, é preciso empatia, respeito, cultivar as relações, né? Não dá para ficar só esperando que o outro venha te bajular, né? E você não se importa como o outro está, né? Inclui cuidado. Acredito que amizade inclui cuidado, né? Ser amigo inclui ser um ser que está disposto a saber do outro, né? Tá interessado legitimamente no outro. E eu acho que isso é muito importante e é preciso estar atento com isso, né? Porque em tempos de tantas conexões e conceito tão amorfo, é perigoso a gente se perder nisso tudo, né? E ficar assim, com 200 amigos e absolutamente sozinho, né? Então, é importante o respeito. De novo, a gente volta a isso. Isso não tem no mundo real, né? Isso não tem no mundo real. No tete a tete isso acontece, não existe isso. Falei, agora fica quieto, não fala mais nada, tchau. Tem que aguentar. E essas pessoas são assim, elas têm uma cara de pau porque elas bloqueiam, mas se um dia elas precisam, elas desbloqueiam, falam o que elas precisam e te bloqueiam de novo. Já aconteceu isso com vocês? Eu acho o cúmulo. Porque você olha aquilo e diz, eu tenho que engolir isso. É um cala-boca, né? Essa ideia é interessante porque a gente tem amizade antes e depois das mídias sociais, né? Sim. Acho que faltou, eu pensei, A gente falei bem isso. Mas a gente tem as duas visões, né? Nós temos a visão do tete-a-tete, que pra gente foi, no meu caso, pelo menos 30 e tantos anos da minha vida, quase 40, né? E 10 anos de novas amizades intermediadas pelas redes sociais, né? São fenômenos diferentes, né? É muito interessante discutir isso. Outra coisa interessante também, que achei bacana, a gente não chegou a discutir, mas é a necessidade do amigo. Por exemplo, o amigo que eu posso contar com ele para sempre, né? Eu lembro, nossa, quem que nunca viu, ou que não gosta daquela, do saudoso já, puxa, podia ter um nome, João Bosco e o falecido, oh meu Deus, o Aldir Blanc, né? Eu adoro aquela música, salve, como é que vai, amigo, há quanto tempo? O cara senta e enche as mágoas, né? Amiga para essas coisas, né? Isso é uma coisa formidável. Mas e o amigo que você só gosta de tomar uma cerveja também, só quer falar bobagem? É tão importante quanto amigo que você pode contar todas as horas, né? Porque é bom. Por que você tem amigos, né? Se não para, sei lá, a vida ter sentido, né? Eu preciso, às vezes, amigos para contar com ele, amigo só para falar bobagem, acabou, tá me suprindo tanto quanto o parceiro de toda a vida, né? Acho uma coisa bacana. É um tema que vai longe. Porque, mas aí, na verdade, é aquilo que a gente estava falando agora.
O Edivaldo falou uma coisa, assim, que eu, em pontos, concordo com ele. Essa coisa da gente categorizar, né? A categorização do amigo. Só que eu não sei isso. Se a gente quer uma definição do que é amigo, eu acho que é essa, aquele que eu posso falar qualquer coisa, aquele que eu sei que eu vou poder dar uma opinião em contrário, que essa pessoa vai saber ouvir, né? Ou seja, você não vai ser cancelado, né? E está ali para todas as horas. Mas, assim, e esse coleguismo, ele também tem um valor. Eu acho que a gente entra, às vezes, num demérito quando a gente fala isso. Eu fiquei pensando isso agora. Eu falei assim, quando a gente se separa nisso, de repente a gente faz isso com um demérito, né? Como se isso não fosse importante, e é importante, ainda mais no isolamento social a gente tem visto isso, né? Quantas pessoas nos fazem falta, né? O contato pessoal nos faz falta, né? Mas você sabe que eu também fiquei pensando nisso que você estava falando. A Samantha comentou que tem essa dificuldade, que se você começa a ter que pensar no que você vai falar para a pessoa, né? Então não é mais amigo. Mas para mim isso é um pouco diferente, porque eu tenho setores de amigos, como você falou, Kate. Um amigo para beber cerveja, um amigo para cada assunto. Alguns, muito poucos, que são aqueles com os quais eu posso desabafar. Mas eu enxergo todos eles igualmente como amigos, não tem distinção para mim. Eu me relaciono com cada um deles de uma maneira diferente. Mas é claro, a amizade ela tem dois lados, né? Você tem que pensar nos dois envolvidos. Tem que ter respeito, ver o tipo de coisa que eu vou falar para a pessoa. E eu não vou provocar. Eu tenho meio que separado, né? Amigo para isso, amigo para aquilo, amigo para tal coisa, e tem alguns que são para tudo, que eu posso contar tudo. Para mim isso é fácil, não sei se é o lado oriental. Não, eu vejo valor nisso. Eu vejo valor nisso. Eu vejo valor no fato da pessoa, da gente ter vários. Eu acho que a gente tem que ter vários mesmo. Só que eu sempre penso nessa ideia, e talvez um erro meu, talvez, pensar assim, né? Eu penso assim, quando você fala amigo, para mim, é alguém para todas as horas, o que eu considero amigo de fato, entendeu? Um amigo próximo. E as outras pessoas eu tenho amizade, mas é essa amizade nesses termos que a gente está falando, né? É um amigo para isso, um amigo para aquilo. Isso aí tem um valor enorme na vida da gente, entendeu? Não tira o valor disso, né? É que a gente, quando pensa na ideia de amigo, é aquela ideia antiga de quem é o amigo com que você conta todas as horas. E alguns você não vai contar todas as horas. O que você bebe cerveja, ele serve para beber cerveja.